Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e seja muito bem-vindo ao Victober 2024. Este aqui é o 5º ano em que nós aqui no Relivrando dedicamos o mês de outubro a falar sobre obras do período vitoriano. E antes que eu comece a falar sobre este 5º ano, que para mim é um marco, né? São 5 anos falando sobre essas obras e aprendendo muito, eu vou pedir para você já dar um voto de confiança agora no início e dar um like, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, caso não conheça ainda o Victober, conhecer, saber como funciona, saber o que é, né? E verificar se a inscrição de vocês neste canal aqui continua ativa. E agora, se você não for inscrito, aproveite também para se inscrever. E desde já, eu agradeço. Nós começamos a conversar sobre obras e o período vitoriano em 2020. E de lá para cá, quando eu conheci esse projeto, que se chama Victober, de lá para cá a gente já leu muita coisa e eu já aprendi muita coisa. Esse projeto não é meu, ele iniciou na Inglaterra com algumas garotas. Elas se reuniram e resolveram chamar o mês de outubro de Victober. E essas garotas tiveram essa ideia e lançaram projetos. Então, por exemplo, no primeiro ano, elas tinham o projeto de ler um diário vitoriano, ou então uma série de cartas. Cada uma delas tinha uma ideia, né? A outra tinha a ideia de ler um livro vitoriano que correspondesse ao seu gênero moderno favorito. No meu caso, eu peguei a ideia do Victober, mas eu não lancei nenhum projeto. Eu preferi explorar os livros e os autores que eu descobri, né? Com esta ideia do Victober, que eu conhecia muito pouco. Eu conhecia muito poucos autores vitorianos e muito poucas obras desse período. Aliás, eu conhecia muito pouco o período. E conforme eu fui lendo e fui aprendendo, eu fui me interessando cada vez mais, né? E descobri, desde aquele primeiro vídeo que eu fiz lá em 2020, que eu sugiro vocês deem uma olhada, que é o vídeo de abertura de 2020, portanto, abertura do Victober aqui no canal, quando eu pincelei algumas coisas que estavam acontecendo naquele período, tanto em relação à cultura, mas também em relação à ciência, à economia, coisas que estavam acontecendo e que das quais nós hoje ainda sofremos as consequências, pro bem e pro mal, né? Como que era o período, como que se vivia naquele período. Então esse primeiro vídeo vale a pena vocês darem uma olhadinha. Todas as coisas que eu falar aqui, tiver link aqui para o canal, eu vou deixar na descrição do vídeo. Assim como vou deixar também um link da Amazon para vocês adquirirem qualquer obra que for citada aqui. Aliás, vocês podem adquirir qualquer coisa nesse link e certamente vocês estarão me ajudando a comprar mais livros e a falar mais sobre livros aqui para vocês. Conforme eu fui lendo e aprendendo sobre o período, aprendendo sobre os autores, conhecendo autores novos, eu mesma acabei criando o meu padrão, né? Meu próprio padrão de leitura. Então, por exemplo, eu percebi que de 2020 para cá eu tenho sempre incluído um Dickens na lista de leitura. Eu tenho mantido isso porque eu achei que o Dickens realmente é um dos autores mais representativos aí do período, e fora que ler Dickens é sempre uma delícia, não tem como errar, né? Então eu sempre incluo ou uma obra um pouco mais robusta. Se eu não consigo ler uma obra mais robusta, eu tento colocar um conto, uma novela, alguma coisa que tenha a ver com Dickens, tá? Também passei a incluir obras de não ficção que falasse sobre o período, sobre o modo de vida, sobre o que estava acontecendo, as descobertas, sobre alguma personalidade do período. Então, eu já consegui colocar aqui, né, nessas playlists, vocês vão encontrar várias playlists, uma para cada ano. Eu já consegui colocar em 2021 a biografia da Rainha Vitória, escrita pelo Christopher Hebert. Eu gostei bastante.
eu acho que dá para ler mais coisas sobre a Rainha Vitória por um outro ângulo. Se vocês assistirem aquele vídeo, vocês vão entender do que eu estou falando. Em 2022, eu li Como Ser um Vitoriano, da Ruth Goodman. Um livro excelente que mostra como que um vitoriano vivia, o que ele vestia, o que comia, como eram os banhos, como era um banheiro, né? Como que ele saía de casa, como que se locomovia, como eram as relações sociais. Então esse livro foi muito interessante, ele foi de 2022. E li também um outro livro do Rupert Matthews, que foi um livro sobre o Jack o Estripador, o terror nas ruas, ou das ruas de Londres. Por que eu gostei de ler esse livro? Justamente porque conta pra gente não só sobre o crime, mas sobre como era cometer um crime, quais as consequências disso, dependendo da sua classe social, e como eram as investigações a respeito desse crime. Então, isso conta um pouco sobre o período também, sobre o desenvolvimento das investigações de um crime naquele período, no período vitoriano. Gostei demais de ler esse livro. Em 2023, eu não consegui ler um livro de não ficção, mas eu visitei um museu aqui, né, na minha cidade, um museu em que tinha uma coleção de roupas do período vitoriano, roupas utilizadas aqui no período vitoriano. Eu gostei demais de visitar aquele museu. Infelizmente o vídeo não ficou perfeito, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia da vestimenta. Quando a gente lê descrito nos livros, ali dá para a gente ter uma boa ideia de como era essa vestimenta. Eu acho que visualizando a gente consegue ter uma ideia muito mais concreta, né? Ou pelo menos juntar aí as ideias das descrições que a gente lê nos nossos livros vitorianos, tá? Veja bem, eu também me descobri fã de um autor que eu acho que é muito subestimado, que é o Robert Louis Stevenson, que é um autor escocês. Ele é do período vitoriano, ele é muito conhecido pela Ilha do Tesouro, que eu confesso ter lido quando era muito jovem, né? E não me lembrar muito bem da história, a não ser daquilo que ficou no imaginário aí sobre a Ilha do Tesouro. Talvez eu precise reler, talvez seja realmente uma história para crianças, mas a obra do Stevenson é muito boa, muito rica. Eu fiz um vídeo para ele, eu acho que está na playlist de 2020 ou 2022, não me lembro. Tá aí na playlist, vocês vão encontrar. Eu falei sobre o Médico e Monstro e falei sobre mais 2 contos do Stevenson. Depois eu até li mais coisas, mas eu li esporadicamente fora do Victoba e nunca trouxe aqui para vocês. Então eu acho que eu estou devendo isso para vocês. Talvez no próximo Victoba eu faça isso. Eu traga um pouco mais de Robert Louis Stevenson para vocês, porque eu acho que é um autor subestimado, realmente, tá? Eu gosto bastante. E só para mostrar para vocês que eu tenho que trazer para vocês mais coisas sobre ele, eu encontrei este livro aqui, acho que foi a semana passada, que é um livro com todas os contos, short stories dele, e que também tem algumas short novels, que seriam as novelas dele, tá? Então esse aqui é um livro com a obra completa de contos e algumas novelas dele. Então tem bastante material aqui para ler e para trazer para vocês. E eu também tenho esta antologia que foi selecionada por esses 2 autores, o Jorge Luiz Borges e o Adolfo Bioy Casares. Essa antologia aqui tem alguns contos dele, que inclusive estão nessas obras completas aqui, mas tem também alguns ensaios, tá vendo? Que são obras de não ficção, tá? Então, isso que eu achei interessante neste livro. Então, vejam, eu tenho bastante material para trazer para vocês sobre o Stevenson e, com certeza, no próximo Victoba, eu preciso trazer aqui para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Leiam mais do Stevenson.
Tem algumas obras publicadas no Brasil, estão traduzidas, são contos, inclusive, às vezes em domínio público, vocês conseguem com preço baratinho no Kindle, vale muito a pena. É uma sugestão que eu faço aqui para vocês que estão aí do outro lado e querem começar a conhecer as obras vitorianas, mas não querem um calhamaço, né, uma coisa de 1000 páginas. Comecem aí pelo Stevenson. Ele é muito mais do que um escritor de histórias infantis ou de contos aí de horror. Ele era um homem do seu tempo, ele sabia o período em que ele vivia, ele conhecia as coisas que estavam acontecendo e ele colocava essas coisas dentro das histórias dele. Então vale muito a pena. E agora, em 2024, eu separei 3 leituras que eu fiz e que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é a Elizabeth Gaskell, As Confissões do Sr. Harrison. Eu vou trazer um vídeo especial para esta obra aqui. Outro vídeo com esta outra obra, desta vez uma obra de ficção, ou desculpa, de não ficção, da Lindsay Fitzharris, que é Medicina dos Horrores, foi assim traduzida para o português, né, The Butchering Art. Esse livro aqui fala sobre a medicina durante o período vitoriano, mas mais especificamente sobre as cirurgias e os hospitais. Gente, interessantíssimo esse livro, vale muito a pena vocês assistirem o vídeo que eu vou fazer, tá? Vou trazer aqui durante o mês de outubro, eu vou trazer para vocês. E também um Dickens, né? Como eu falei, eu sempre tento incluir, e desta vez eu incluí este calhamaço aqui na minha versão, 850 páginas, que é o Nicholas Nickleby. Eu li o livro, assisti uma versão, né, que foi feita aí para, não sei se foi para o cinema, para a TV, e eu vou trazer aqui para vocês, então, mais um Dickens, tá? Então são esses 3 livros sobre os quais a gente vai conversar agora em outubro. Eu sugiro também que vocês deem uma olhada nos outros anos, nas outras playlists. Por exemplo, em 2020 eu trouxe para vocês o Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, e o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tem outras obras menores, né, assim, menores em termos de tamanho, não de qualidade, mas essas 2 foram as mais robustas que eu li naquele ano. Aí em 2021 eu peguei 3 romances, né, o Tess, do Thomas Hardy, Kim, do Rudyard Kipling. Eu adoro Kipling, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas aquele livro é muito gostoso, eu acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo. E Retratos Londrinos, que é uma coletânea aí de crônicas do Dickens, um livro também raro, inclusive, da gente encontrar, tá? Em 2022 eu li A Feira das Vaidades, do Thackeray, é um livro diferentão, né, desses outros aqui que eu li nos anos anteriores. Parecia que eu estava lendo uma revista Caras, muito interessante aquele livro. E em 2023 eu trouxe 2 livros, A Casa Sotuna, do Dickens, né, outro calhamaço dele, e também Hester, da Margaret Oliphant. Além de outros livros que eu já tinha lido, né, eu acho que incluí em alguma playlist ali o David Copperfield, não me lembro em que ano, que eu já tinha lido, aí incluí na playlist, que é do Dickens, né? E li também contos, Christmas Carol, né? Os contos de Natal, o conto de Natal, desculpa, do Dickens. Eu incluí em alguma playlist aí, vocês vão encontrar. Então, dê uma vasculhada, tem muita coisa ali para vocês poderem conhecer e ler, caso não tenham lido. E agora é isso, 2024... Estamos iniciando mais um ano de Victober, estou muito feliz, que é o 5º ano, como eu falei, né? Um marco para mim, 5 anos falando sobre esse tema, que me agrada muito e que eu espero não parar nunca de ler, gente. Eu tenho muita coisa aqui do período vitoriano que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Desse período aí, e que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? E é isso. Uma excelente semana para vocês e um excelente Victober.